vamos iniciar a disciplina de Segurança do Trabalho abordando um conjunto de temas fundamentais para qualquer ambiente organizacional: disposições gerais, gerenciamento de riscos, embargo ou interdição, SESMIT, CIPA, assédio, EPIs e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Esses conteúdos são amplamente cobrados em concursos e constituem a base da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Primeiro, é importante compreender as disposições gerais aplicadas à segurança e saúde no trabalho. A legislação trabalhista brasileira, em especial a Consolidação das Leis do Trabalho e as normas regulamentadoras, estabelece os direitos, deveres e responsabilidades de empregadores e empregados. O objetivo central dessas normas é garantir condições seguras, saudáveis e adequadas para o desenvolvimento das atividades laborais. Isso envolve desde a identificação de riscos até a implementação de medidas preventivas, sistemas de controle, treinamentos e monitoramento constante das condições de trabalho. Avançando, entramos no gerenciamento de riscos ocupacionais, formalizado pela NR1 e detalhado em outras NRs específicas. O gerenciamento de riscos é um processo contínuo que envolve etapas de identificação, análise, evaluação, controle e monitoramento de perigos presentes no ambiente laboral. Esses perigos podem ser físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. A partir dessa identificação, a empresa deve elaborar os documentos fundamentais, como o Programa de Gerenciamento de Riscos, o Inventário de Riscos e o Plano de Ação. O PGR substitui antigos programas isolados e incorpora todos os riscos de maneira integrada, estabelecendo estratégias de prevenção, prioridades de intervenção, definição de responsabilidades e cronograma de implementação de melhorias. Esse processo deve ser revisado periodicamente e atualizado sempre que houver mudanças no processo, ambiente ou organização do trabalho. Outro ponto essencial é o embargo ou interdição. O embargo ocorre quando uma obra apresenta risco grave e iminente aos trabalhadores, exigindo paralisação imediata das atividades. Já a interdição refere-se à paralisação de máquinas, equipamentos, setores ou até mesmo do estabelecimento quando há risco iminente de acidentes graves. Ambas as medidas são determinadas pela fiscalização do trabalho com o objetivo de proteger a integridade física dos trabalhadores. Para que a atividade seja retomada, a empresa deve corrigir todos os problemas que geraram o risco e apresentar evidências de que as condições de segurança foram restabelecidas. Seguimos agora para os serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT. Esse serviço é obrigatório para determinadas empresas, como o grau de risco e o número de funcionários. O SESMIT é composto por profissionais como engenheiros de segurança, médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, tecnólogos e técnicos em segurança do trabalho. A finalidade do SESMIT é orientar e implementar políticas de prevenção, investigar acidentes, propor melhorias, realizar inspeções, coordenar treinamentos e garantir que todas as normas de saúde e segurança sejam aplicadas corretamente. O SESMIT atua diretamente no PGR, no PCMSO e nos programas de prevenção como um todo. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, conhecida como CIPA, é outro elemento indispensável. As empresas devem constituir essa comissão com representantes dos empregados e do empregador, com o objetivo de promover a prevenção de acidentes, assédio moral, assédio sexual e doenças relacionadas ao trabalho. As responsabilidades da CIPA incluem realizar inspeções no ambiente, identificar riscos, propor soluções, acompanhar investigações de acidentes, realizar campanhas educativas e atuar na conscientização dos trabalhadores. Além disso, com a atualização normativa, a CIPA passou a ter papel ativo na prevenção e combate ao assédio dentro das organizações, desenvolvendo políticas internas, canais de denúncia e programas de acolhimento. Agora, tratamos dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. A NR6 define EPI como todo dispositivo ou produto destinado a proteger o trabalhador contra riscos que possam ameaçar sua segurança e saúde. Exemplos incluem capacetes, óculos, protetores auriculares, luvas, calçados de segurança, respiradores, cintos de segurança e vestimentas especiais.
A empresa tem a obrigação de fornecer gratuitamente EPIs adequados, em perfeito estado e com certificado de aprovação. O empregador deve orientar quanto ao uso, exigir a utilização e substituir o equipamento sempre que necessário. Já o trabalhador tem o dever de utilizar corretamente, zelar pela conservação e comunicar qualquer defeito. Por fim, abordamos o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, regulamentado pela NR7. Esse programa é obrigatório para todas as empresas e tem como objetivo monitorar a saúde dos trabalhadores por meio de exames clínicos e complementares. O PCMSO deve ser elaborado e coordenado por um médico do trabalho e deve estar articulado com o PGR, considerando os riscos identificados no ambiente. Entre os exames previstos estão admissional, periódico, de retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. O programa ainda deve manter registros atualizados, acompanhar casos de adoecimento ocupacional e estabelecer medidas de prevenção e acompanhamento clínico. Esses temas formam a base da segurança ocupacional moderna. Entender cada um deles é fundamental para garantir ambientes seguros, prevenir acidentes, reduzir danos e promover saúde e qualidade de vida no trabalho. Agora, vamos avançar para um conjunto de temas essenciais dentro da segurança do trabalho, abordando segurança em instalações elétricas, edificações, avaliação e controle de agentes ambientais, transporte e movimentação de materiais, segurança em máquinas e equipamentos, além de caldeiras, vasos sob pressão e fornos. Esses assuntos fazem parte do núcleo fundamental para o profissional de segurança compreender riscos, medidas de controle e requisitos legais associados a atividades industriais. Começo falando sobre segurança em instalações e serviços em eletricidade. A norma regulamentadora 10 estabelece as diretrizes básicas para garantir a segurança dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente com a eletricidade. O ponto central é a prevenção do choque elétrico, queimaduras, explosões e outros acidentes causados pela falta de isolamento, falhas de equipamentos ou operações inadequadas. Para isso, a norma exige capacitação específica, procedimentos formais de trabalho, análise de risco, emissão de permissão de trabalho, sistemas de bloqueio e etiquetagem, aterramento, proteção contra energização acidental e inspeção periódica das instalações. Todo serviço deve seguir práticas de desenergização como seccionamento, impedimento de reenergização, constatação de ausência de tensão e instalação de aterramento temporário. Quando a desenergização é tecnicamente inviável, o trabalho deve ser realizado com técnicas em instalações energizadas, seguindo critérios rigorosos, uso de ferramentas isoladas e EPIs específicos como luvas isolantes, mangas, capacetes especiais e vestimentas anti-chama. O conhecimento da classificação das zonas de risco, medidas de controle coletivo e exigências de prontuários elétricos também são fundamentais. Agora passo para edificações. A segurança em edificações envolve a avaliação das condições estruturais, instalações prediais, circulação interna, acessos, saídas de emergência, escadas, rampas, ventilação, iluminação, proteção contra quedas, prevenção de incêndios e conformidade com normas de construção. É essencial garantir que a edificação suporte as atividades previstas, esteja em boas condições de estabilidade e mantenha níveis adequados de segurança contra riscos de desabamento, incêndio, choque elétrico e insalubridade. A NR8 orienta diversas exigências de segurança relacionadas a pisos, paredes, coberturas, portas, janelas e condições de resistência de materiais. A avaliação periódica das condições de edificação e o cumprimento das normas técnicas são fundamentais para prevenir acidentes envolvendo trabalhadores e usuários. Agora vamos tratar da avaliação e controle das exposições ocupacionais, envolvendo agentes físicos, químicos e biológicos. Essa área é central no trabalho do técnico de segurança. Os agentes físicos incluem ruído, calor, frio, vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes, pressão anormal e umidade.
A avaliação desses agentes envolve medições específicas, como a dosimetria de ruído, termometria para estresse térmico e instrumentos específicos para vibração e radiação. Já os agentes químicos podem ser substâncias sólidas, líquidas, gasosas ou vapores presentes no ambiente. A avaliação envolve análise de concentração no ar, limites de tolerância, toxicidade, rotas de exposição e medidas de controle como ventilação, substituição de substâncias e EPIs. Os agentes biológicos incluem vírus, bactérias, parasitas, fungos e toxinas, especialmente em ambientes hospitalares, laboratórios e locais com matéria orgânica em decomposição. O controle envolve isolamento, limpeza, procedimentos operacionais, vacinação e barreiras de proteção. Toda avaliação deve integrar o PGR e deve ser baseada em normas nacionais e internacionais. Passo agora para transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais. Esse conjunto de processos envolve equipamentos como empilhadeiras, pontes rolantes, guindastes, talhas, paleteiras, transportadores e veículos industriais. A NR11 estabelece requisitos para a operação segura desses equipamentos, incluindo qualificações, treinamentos, inspeções, sinalização, manutenção preventiva e limites de carga. O manuseio manual de cargas também é abordado, considerando limites de peso, ergonomia, técnicas corretas de levantamento e riscos de lesão na coluna. A armazenagem deve observar estabilidade, empilhamento seguro, segregação de materiais incompatíveis, ventilação adequada e rotulagem de substâncias perigosas. Falhas nesses aspectos podem resultar em tombamentos, quedas de materiais, esmagamentos e incêndios. Outro ponto essencial é a segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. A NR12 estabelece um conjunto abrangente de requisitos para proteger trabalhadores durante a operação, manutenção, inspeção e limpeza de máquinas. A norma determina o uso de proteções fixas e móveis, cortinas de luz, sensores, dispositivos de parada de emergência, distâncias mínimas de segurança e procedimentos seguros de bloqueio e etiquetagem para intervenções. A análise de risco é obrigatória e deve considerar todos os modos possíveis de operação e falha. A ausência de proteções é uma das principais causas de amputações, esmagamentos e acidentes graves na indústria. Agora falamos sobre caldeiras e vasos sob pressão. A NR13 regulamenta a operação, manutenção, inspeção e controle desses equipamentos. Caldeiras e vasos sob pressão operam com alta pressão e temperatura, e qualquer falha pode causar explosões, incêndios e danos severos. A norma exige prontuário atualizado, inspeções de segurança, profissionais habilitados, operadores qualificados, registros de operação, válvulas de segurança calibradas e planos de manutenção e inspeção periódica. As caldeiras devem ser classificadas conforme sua capacidade e pressão, e sua operação deve seguir procedimentos rigorosos de controle, monitoramento e emergência. Por fim, abordamos os fornos industriais. Os fornos trabalham com alta temperatura e geralmente envolvem riscos como queimaduras, incêndios, explosões de gases, radiação térmica e inalação de gases. A operação segura de fornos exige controle de temperatura, sistemas de ventilação, dispositivos de segurança, EPIs específicos, monitoramento constante e procedimentos de partida, operação e desligamento. A manutenção preventiva é fundamental para evitar superaquecimento, falhas estruturais e vazamento de gases. Atividades e operações insalubres, perigosas, ergonomia e condições ambientais na construção civil. 1. Atividades e operações insalubres, NR15. A insalubridade está relacionada à exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância definidos pelo Ministério do Trabalho. Esses agentes podem causar danos temporários ou permanentes ao organismo, especialmente quando a exposição é contínua. 1.1. Agentes insalubres. A NR15 lista 3 grandes grupos. A. Agentes físicos. Ruído contínuo e intermitente. Ruído de impacto. Calor.
radiações ionizantes, radiações não ionizantes, vibrações, frio, umidade. Cada agente tem limites definidos pela norma, medidos com instrumentos específicos, como dosimetria de ruído, termômetro de globo e bulbo para calor, medidores de vibração, etc. B. Agentes químicos. Incluem substâncias tóxicas ou irritantes, como solventes, poeiras minerais, sílica cristalina, amianto, fumos metálicos, vapores químicos, agrotóxicos. A avaliação pode ser quantitativa, com limites de tolerância, ou qualitativa, categoria definida pela NR15. C. Agentes biológicos. Exposição a vírus, bactérias, fungos, parasitas, protozoários, presentes em coleta de lixo, limpeza de banheiros públicos, laboratórios, hospitais, estações de tratamento, escolas e veterinárias e outras atividades similares. 1.2. Adicional de insalubridade. Concedido de acordo com o grau. Grau mínimo, 10%. Grau médio, 20%. Grau máximo, 40%. Calculado sobre o salário mínimo nacional. 1.3. Eliminação ou neutralização da insalubridade. O adicional pode ser removido quando o ambiente é adequado pelo uso de EPC, exaustores, enclausuramento, ventilação. O trabalhador utiliza EPI eficaz e aprovado. A substituição de agentes nocivos. 2. Atividades e operações perigosas, NR16. A periculosidade está relacionada ao risco de morte, ou seja, a situações em que existe possibilidade de acidente de alto potencial. 2.1. Situações perigosas segundo a NR16. Inflamáveis e combustíveis, manuseio, transporte, armazenagem. Explosivos. Energia elétrica, trabalho em instalações energizadas ou áreas de risco. Radiações ionizantes. Atividades com motocicleta, exceto algumas exceções legais. 2.3. Adicional de periculosidade. Valor 30% do salário base. Diferente da insalubridade, não depende de limites de tolerância, mas sim da natureza da atividade. 2.2. Acúmulo de adicionais. Não é permitido receber insalubridade mais periculosidade ao mesmo tempo. O trabalhador escolhe o adicional mais vantajoso. 3. Ergonomia, NR17. A ergonomia trata da adaptação do trabalho ao ser humano, visando segurança, conforto e desempenho. 3.1. Aspectos principais da ergonomia. Organização do trabalho, ritmo, pausas, rodízios, mobiliário adequado, cadeiras ajustáveis, bancadas na altura correta, equipamentos adequados, ferramentas com boa empunhadura, equipamentos de baixa vibração, condições ambientais, iluminação, ruído, temperatura, levantamento, transporte e descarga de materiais. 3.2. Ergonomia aplicada à construção civil. A construção civil exige atenção especial, pois envolve posturas forçadas, movimentação manual de cargas, vibração em mãos e braços, ferramentas elétricas, esforço físico intenso, trabalho em altura, exposição a intempéries. 3.3. Ferramentas da ergonomia. Análise ergonômica do trabalho, AET, exigida pela NR17. Mapas de risco. Adaptação de postos. Programas de pausa e recuperação muscular. 4. Condições do meio ambiente de trabalho na indústria da construção. NR18. A NR18 estabelece medidas de segurança, planejamento e controle para garantir um canteiro de obras organizado e seguro. 4.1. Instalações e áreas do canteiro. Alojamentos. Áreas de convivência. Instalações sanitárias. Refeitórios. Vestiários. Áreas de vivência. Essas estruturas devem seguir requisitos mínimos de higiene, conforto e segurança. 4.2. Organização e limpeza. Circulações livres e sinalizadas. Aterros e escavações estabilizados. Armazenamento correto de materiais. Controle de resíduos. Combate a vetores.
4.3. Andaimes e plataformas. Devem seguir projeto por profissional habilitado, guarda-corpo, rodapé, dimensionamento adequado, inspeções frequentes. 4.4. Trabalhos em altura, NR35 integrada a NR18. Treinamento específico, cinturão paraquedista, ancoragens certificadas, plano de emergência. 4.5. Escavações, fundações e desmonte, escoramento adequado, proteção contra soterramento, avaliação de estabilidade, controle de vibrações e gases. 4.6. Máquinas, equipamentos e ferramentas, proteções fixas e móveis, programa de manutenção preventiva, inventário de risco mecânico, treinamento para operação segura. 4.7. Condições ambientais, exposição ao calor e radiação solar, ventilação adequada, controle de poeiras, sombreamento em áreas de trabalho. 4.9. Sinalização e comunicação, placas de segurança, indicação de áreas de risco, orientação para uso de EPIs, comunicação visual clara. 4.9. Programa de Gerenciamento de Riscos PGR-CC. Desde 2022, a NR18 exige o PGR-CC, documento essencial que contempla inventário de riscos, medidas de prevenção, monitoramento e plano de resposta a emergências. 5. Integração das normas no ambiente de trabalho. As empresas devem integrar NR15, controle da exposição a agentes nocivos, NR16, prevenção de riscos de explosão, incêndio e energia elétrica, NR17, adaptação ergonômica dos processos, NR18, segurança no canteiro de obras. Quando essas normas são aplicadas juntas, os resultados incluem redução de acidentes, melhoria do clima organizacional, aumento da produtividade, redução de custos com afastamentos, conformidade com a legislação. Líquidos combustíveis e inflamáveis, proteção contra incêndio, sinalização, espaços confinados e trabalhos em altura. 1. Líquidos combustíveis e inflamáveis. Os líquidos inflamáveis e combustíveis representam um dos maiores riscos de incêndio e explosão em ambientes industriais. A NR20 e a ABNT NBR 17505 são as principais referências normativas. 1.1. Classificação. A classificação leva em conta o ponto de fulgor, que é a menor temperatura em que o líquido libera vapores capazes de inflamar. A. Líquidos inflamáveis. Ponto de fulgor menor que 60 graus Celsius. Gasolina, etanol, solventes, tolueno, xileno, acetona. B. Líquidos combustíveis. Ponto de fulgor maior que 60 graus Celsius. Óleos diesel, querosene, óleos lubrificantes, óleos minerais. 1.2. Riscos principais. Incêndio por ignição dos vapores, explosão de vapores em ambientes confinados, eletricidade estática, reações químicas, toxicidade dos vapores, contaminação ambiental. 1.3. Armazenamento seguro, NBR 17505 e NR20. Instalações afastadas de fontes de ignição, ventilação natural e mecânica, piso impermeável e com drenagem, aterramento e equipotencialização, evitar recipientes improvisados, sinalização de risco químico, acesso controlado, plano de resposta a emergências. 1.4. Transporte e manuseio, aterramento de caminhões-tanque, lacres e válvulas adequadas, não fumar, travas de segurança, EPIs, luvas, óculos, proteção respiratória quando necessário. 2. Proteção contra incêndios em instalações nucleares do ciclo do combustível. A proteção contra incêndio em instalações nucleares, como enriquecimento, fabricação de pastilhas e montagem de combustível, segue normas da CNN, NN 1.04, NN 2.01, NN 2.02 e padrões internacionais da IAEA. 2.1.
Objetivos da proteção contra incêndio: prevenir início de incêndios, detectar rapidamente, conter e extinguir, proteger estruturas críticas, garantir a integridade dos materiais nucleares, evitar liberação de material radioativo, assegurar a continuidade da operação. 2.3. Princípios de projeto: compartimentação física, rotas de fuga independentes, barreiras corta-fogo certificadas, sistemas automáticos de extinção, como sprinklers, CO2 e água nebulizada, sistemas de detecção precoce, de fumaça e calor, afastamento de materiais combustíveis, proteção das salas elétricas, ventilação controlada com filtros absolutos, ou EPA. 2.4. Requisitos operacionais: brigada de incêndio especializada, plano de emergência nuclear mais plano de incêndio integrados, treinamento contínuo, inspeções e testes periódicos em equipamentos de combate, controle de fontes de ignição, licenciamento e fiscalizações da CNN. 3. Sinalização de segurança, NR26 e NBR 7195. A sinalização de segurança tem por objetivo orientar, advertir e direcionar trabalhadores diante de riscos e situações específicas. 3.1. Tipos de sinalização. A. Cores de segurança, NR26. Vermelho, combate ao incêndio. Amarelo, atenção, riscos físicos. Verde, segurança, emergência. Azul, obrigatoriedade. Laranja, partes móveis de máquinas. Púrpura, radiação ionizante. B. Sinalização por formas e símbolos, NBR 13434 e NBR 7195. Placas de emergência, placas de proibição, placas de alerta, placas de equipamentos de combate a incêndio, rotas de fuga fotoluminescentes. 3.2. Regras gerais. Sinalização deve ser clara, visível e resistente. Altura conforme normas. Sinalização redundante em áreas críticas. Iluminação de emergência obrigatória. Atualização constante quando houver alteração no layout. 4. Segurança e saúde em trabalhos em espaços confinados, NR33. Um espaço confinado é qualquer área não projetada para ocupação humana contínua, com entrada ou saída limitada e ventilação insuficiente para remover contaminantes. 4.1. Exemplos: silos, poços, tanques, tubulações, galerias, digestores, reservatórios. 4.2. Principais riscos: deficiência de oxigênio, atmosferas inflamáveis, gases tóxicos, engolfamento, riscos mecânicos, temperaturas extremas, riscos biológicos, ruídos e vibração. 4.3. Requisitos da NR33. A. Antes do acesso: análise preliminar de riscos, emissão da PET, permissão de entrada e trabalho, ventilação forçada quando necessário, isolamento ou bloqueio de energias, LTO, monitoramento contínuo da atmosfera. B. Equipe mínima: trabalhador autorizado, vigia, supervisor de entrada. 3.C. EPIs e EPCs: detectores portáteis, equipamentos antiestáticos, tripé e sistema de resgate, linha de vida, respiradores. D. Resgate e emergência: plano de resgate específico, equipe treinada, equipamentos de retirada rápida. 5. Trabalhos em altura, MR35. Considera-se trabalho em altura toda atividade acima de 2 metros do nível inferior onde exista risco de queda. 5.1. Riscos associados: queda livre, projeção de materiais, condições climáticas, falhas em EPIs, falhas em ancoragens, choque elétrico, fragilidade estrutural. 5.2. Requisitos da NR35. A. Planejamento e análise de risco. Identificação de riscos. Medidas de controle. Isolamento da área.
Inspeção de equipamentos. B. Sistemas de proteção contra quedas. Cinturão tipo paraquedista, talabartes e talabartes reguláveis, trava de quedas retrátil, linhas de vida, horizontais e verticais. Pontos de ancoragem certificados, mínimo 15 kN. C. Acesso e deslocamento. Escadas e plataformas elevatórias, andaimes tubulares, plataformas suspensas motorizadas. D. Treinamento obrigatório. Carga horária mínima. Atualização bienal. Conteúdos teóricos mais práticos. Resgate em altura. E. Plano de emergência. Inclui procedimentos de resgate, equipe treinada, equipamentos adequados, comunicação clara. Integração das normas e da segurança operacional. Para ambientes industriais, construção civil e instalações críticas como nucleares, é fundamental integrar NR20, norma CNN, NN04/2003, NN201, NN202, NR26, NR33, NR35. A gestão integrada reduz riscos, garante conformidade legal e protege trabalhadores, instalações e o meio ambiente. Lei nº 671, 63666626, FFCC 9931, de 22 de dezembro de 1977, ou Lei nº 651-7/1977, Portaria nº 3214/1978, Normas Regulamentadoras, CNEN NN 3,01 e CNEN NE 3,02/1988. A Lei nº 651-7, de 22 de dezembro de 1977, representa um marco fundamental na proteção da segurança e saúde do trabalhador brasileiro. Ela altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho para incluir capítulos específicos sobre segurança e medicina do trabalho, criando bases legais para a fiscalização, penalidades e obrigações das empresas em relação às condições de trabalho. Essa lei estabelece que as organizações devem implementar medidas preventivas para eliminar ou reduzir riscos ocupacionais, garantir ambientes seguros e preservar a integridade física e mental dos trabalhadores. Além disso, define a competência do Ministério do Trabalho para regulamentar padrões de segurança por meio de normas regulamentadoras, que posteriormente seriam consolidadas na Portaria nº 3214/1978. A Portaria nº 3214, de 8 de junho de 1978, aprova as normas regulamentadoras, conhecidas como NRs, que se tornaram o principal instrumento normativo para a segurança e saúde no trabalho no Brasil. As NRs estabelecem obrigações legais para empresas públicas e privadas envolvendo requisitos técnicos, administrativos e operacionais que abordam riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Atualmente, existem normas regulamentadoras que tratam de temas como gerenciamento de riscos ocupacionais, máquinas e equipamentos, eletricidade, ergonomia, espaços confinados, atividades insalubres e perigosas, EPIs, CIPA, prevenção contra incêndio, construção civil, trabalho em altura e diversas outras áreas. A Portaria nº 3214 também estabelece que todas as organizações devem observar obrigatoriamente as NRs, sob pena de multas, interdições e responsabilização civil e criminal. No contexto das radiações ionizantes e das atividades com fontes radioativas, aplicam-se também as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que complementam as exigências trabalhistas. A norma CNENN-NN 3,01, intitulada Requisitos Básicos de Radioproteção e Segurança Radiológica de Fontes de Radiação, estabelece princípios e diretrizes para garantir a proteção do indivíduo, da população e do meio ambiente contra possíveis efeitos nocivos das radiações ionizantes. Seus fundamentos incluem o princípio da justificação, segundo o qual nenhuma prática envolvendo radiação ionizante deve ser autorizada sem que os benefícios superem os riscos, o princípio da otimização, que determina que as exposições devem ser tão baixas quanto razoavelmente exequível, conhecido como princípio ALARA, e o princípio da limitação de dose, que determina limites máximos anuais de exposição para trabalhadores ocupacionalmente expostos e para o público em geral.
A CNE-NN 3,01 detalha os limites de dose para corpo inteiro, cristalino, extremidades e órgãos específicos, além de definir níveis de investigação, controle de áreas supervisionadas e controladas, sinalização, monitoramento individual e ambiental, requisitos de blindagem, rotinas operacionais e medidas de emergência. A norma exige que toda instalação que utilize radiação ionizante tenha um sistema de gestão de radioproteção, com procedimentos escritos, treinamentos regulares, análise de riscos radiológicos, controle de fontes, registro de doses e acompanhamento médico ocupacional especializado. A norma CNE-NE 3,02/1988, denominada Serviços de Radioproteção, complementa a NN-NN 3,01 ao estabelecer os requisitos para a organização, funcionamento e responsabilidades dos serviços internos ou externos responsáveis pela radioproteção em instalações radioativas ou nucleares. Define que toda instalação deve possuir um supervisor de radioproteção devidamente licenciado pela CNEN, que será tecnicamente responsável por garantir a conformidade com as normas de segurança radiológica, realizar avaliação contínua das práticas, implementar medidas de otimização da dose e assegurar que os procedimentos sejam cumpridos. A norma CNE-NE 3,02 trata também do dimensionamento da equipe de radioproteção, da necessidade de manter registros de inspeções, monitoramentos e treinamentos, da calibração de instrumentos de medição de radiação, do inventário das fontes radioativas, do controle de acesso em áreas radiológicas e dos requisitos para autorização, licenciamento, renovação e fiscalização das instalações. Além disso, estabelece obrigações referentes à resposta a emergências, incluindo planos específicos para situações acidentais, procedimentos de contenção, rotinas de descontaminação e comunicação imediata à CNEN em caso de eventos relevantes. De modo integrado, a Lei nº 651-7/1977, a Portaria nº 3214/1978 e as normas da CNEN constituem um sistema normativo robusto que orienta tanto a segurança ocupacional geral quanto a proteção radiológica, garantindo que as atividades industriais, laboratoriais, médicas ou nucleares sejam realizadas com o máximo rigor em segurança. Esse conjunto de normas assegura que o trabalhador seja protegido contra riscos mecânicos, químicos, biológicos, ergonômicos e especialmente radiológicos, reforçando a responsabilidade das organizações na prevenção, no controle de riscos e na preservação da vida e da saúde.